Olá pessoal, bom dia, tá? Pessoal do segundo ano, A e B, certo? Vou estar explicando aqui para vocês campo elétrico, tá bom? Já que vocês tiveram dúvidas no link que eu passei para vocês sobre relacionado a esse assunto aqui, tá bom? Então eu vou estar explicando certinho o que é campo elétrico e depois eu vou fazer as correções dos exercícios que eu passei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, campo elétrico, tá? E o que é campo? Vou explicar tudo passo a passo para vocês. Campo, essa palavra na física, é o seguinte: é uma perturbação no espaço, tá? É uma região de influência não palpável, a gente não consegue, por exemplo, no campo elétrico gravitacional, a gente sabe que existe uma região, né, ali gravitacionalmente e eletricamente, mas a gente não consegue pegar essa região de influência, tá bom? Gerada por uma carga elétrica em repouso, ou por uma massa, ou por uma carga elétrica em movimento, tá bom? Então, campo elétrico, ou campo, quer dizer, né? Essa palavra campo na física é exatamente uma perturbação no espaço, tá bom? Gerada por uma região, tendo uma região de influência não palpável. Então a gente não consegue ver exatamente quais são os campos elétricos e quais são os campos gravitacionais naquela região. A gente não consegue ver, mas sabe que está sendo influenciada por alguma força ali, tá bom? E nós temos três exemplos de campos, tá bom? Nós temos os campos elétricos, os gravitacionais e o magnético. São esses três exemplos que a gente tem, tá? Então eu vou dar início aqui com a explicação, já dei início, já expliquei para vocês o que é campo, tá bom? É tudo isso, é uma perturbação no espaço, né, em uma região de influência. Região de influência do quê? Ele vai influenciar gravitacionalmente ou eletricamente, tá bom? Não é palpável, a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que existe uma força de atração ali, ou de repulsão, tá? E são três formas de poder gerar esse campo. Eletricamente em repouso, uma carga em repouso, uma carga geradora, por uma massa, tá certo? Por exemplo, que eu vou explicar daqui a pouco, tendo uma massa, por exemplo, a Terra ela gera um campo gravitacional, tá? Porque existe uma massa que vai gerar uma força perante a outro objeto. E carga elétrica em movimento, as cargas elétricas estão em movimento constante, tá bom? E são esses três exemplos aqui: elétrico, campo elétrico, gravitacional e magnético. Então, deixa eu apagar aqui para poder explicar para vocês o exemplo dentro desse assunto aqui. Antes de eu entrar dentro do campo elétrico, eu vou explicar só a parte do campo gravitacional. Então aqui, imagina aqui a Terra, certo? A Terra, ela está gerando aqui um campo gravitacional perante ela, tá? Esse campo gravitacional gera uma força. E a força que vai gerar aqui, quando a gente trabalha com massa, é a força gravitacional. Então a força gravitacional exercida aqui da Terra, que aqui é a massa, é a Terra, mas existe uma massa dentro dessa Terra, vai gerar uma força gravitacional, e qualquer objeto que entre dentro desse campo gravitacional, tá certo? O que vai acontecer? Vai existir uma força de atração. Porque quando você entra no campo gravitacional, qualquer objeto que entra nesse campo, a Terra aplica uma força perante esse objeto, tá? Então Newton já explicava o seguinte: qualquer força gravitacional gerando uma massa maior, vai gerar o quê? Uma força de atração. E essa força de atração, por exemplo, pegando esse canetão aqui e jogando ele aqui, o que acontece? A massa da caneta, desse canetão, é menor perante a Terra. Então o que a Terra faz? Ela gera uma força gravitacional de atração. Então tudo que a gente tem aqui, que a gente joga, o que acontece? Gera uma força gravitacional, uma força de atração perante a quem? A Terra, tá bom? Por que gera isso? Porque a Terra é onde tem a maior massa possível, tá? Então toda a massa
tá certo? Ela vai gerar uma força gravitacional. E essa força gravitacional faz o quê? Uma força de atração do objeto menor, tá certo? Para a massa que é maior. Então isso aqui seria o quê? Um campo gravitacional. Campo gravitacional. Certo? Então todo campo gravitacional gera uma força de atração através da sua massa. Tá? Estou explicando a força gravitacional para a gente poder entrar no campo elétrico, porque o campo elétrico também é o mesmo exemplo. Mas só que em vez de massa, a gente usar massa, a gente vai usar carga elétrica. Tá? E não esquecendo que é o seguinte, dentro dessa força gravitacional, a gente trabalha a fórmulazinha que é da força-peso, que é massa vezes gravidade. Eu estou passando isso aqui porque mais para frente nos exercícios que a gente for corrigir, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, no campo gravitacional, a força aplicada, para a gente poder calcular qual é a força de atração desse objeto menor para a massa que é maior, a fórmula é essa aqui. Força-peso é igual a massa vezes gravidade, tá bom? Utilizando a gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da gravidade a gente vai utilizar 10 como referência aí, tá? Agora vamos entrar para o campo elétrico, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, o procedimento que eu expliquei de campo gravitacional aqui é o que a gente vai gerar no campo elétrico, tá certo? Então, você vai ter o quê? Vamos colocar aqui um ponto. Esse ponto aqui é exatamente a carga geradora. Vou colocar maior aqui. Você tem a carga geradora aqui positiva. A carga geradora a gente coloca aqui em maiúsculo. E essa carga geradora aqui, o que vai fazer? Ele vai formar um campo elétrico, certo? Esse campo elétrico vai gerar o quê? Aqui, nessa parte, desse campo elétrico, nessa região do campo elétrico, vai gerar uma força elétrica, tá? Então vamos colocar uma força elétrica aqui positiva também. Então você tem a carga geradora, formou esse campo elétrico aqui, tá? Então no campo elétrico você gera o quê? Você vai gerar exatamente o quê? Uma força elétrica, certo? Então as partículas que interagem aqui dentro desse campo elétrico vai aplicar o quê? Uma força elétrica. Eu coloquei positivo aqui, tá? E essa força elétrica aplicada nesse campo elétrico aqui, por ser uma carga geradora positiva e você tem uma carga de força elétrica, tá certo? Uma carga prova, que é esse aqui, esse é o Qzinho, tá bom? Tem minúsculo. Essa carga prova aqui, que é chamada, dentro dessa força elétrica aplicada, positivo por positivo, vai gerar o quê? Vai gerar uma força elétrica de direção no mesmo sentido, tá bom? Então a força carga geradora gera um campo elétrico, esse campo elétrico vai exercer uma força elétrica, essa força elétrica, quando a gente tem as partículas, essa partícula aqui positiva, essa carga prova positiva, positivo com positivo, gera, tá certo? Linhas de eletricidade pelo mesmo sentido, tá? E aí acontece o seguinte, então se gera positivo com positivo para o mesmo sentido e direção, porque aqui é um vetor, então todo o campo elétrico a gente trabalha como vetor, tá certo? Que é a questão de quê? Módulo, direção e sentido. Então no caso com positivo, sentido, mesmo sentido, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, nesse campo elétrico aqui, que a gente gera, tá certo? Então, a força aplicada aqui, a carga prova, você vai ter o quê? Você vai ter um campo elétrico. O campo elétrico, quando a partícula prova ela for positiva, ela vai seguir o mesmo sentido, tá certo? Então, o campo elétrico vai representar a letra E, tá bom? Então, carga geradora
vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai seguir a mesma direção da força elétrica, tá? A força elétrica está aqui, o quê? Certo? Então, campo elétrico, quando a partícula é positiva, os dois seguem o mesmo sentido, tá bom? E é o seguinte, o campo gravitacional, ele necessita necessariamente de uma força elétrica? Não precisa, campo gravitacional não, campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele não precisa dessa carga prova, tá certo? Ele necessita o quê? Do campo elétrico. Então, campo elétrico, sim, a gente precisa ter ele para uma direção. A carga prova, ela pode ser o quê? Ela pode ter ou não ter. Por quê? Porque, como eu falei no campo gravitacional, ela não é palpável, a gente não vê. Então, ela pode existir, ela existe, ela está ali, frequente, tá certo? Mas só que a força elétrica, para aplicar, ela precisa de uma partícula. A gente pode colocar, ela pode existir aqui ou não, tá certo? Então, se essa partícula, a partir do momento que ela coloca aqui, você vai ter uma carga prova, e se for positiva, vai seguir o mesmo sentido do campo elétrico, tá bom? Então, e nesse caso aqui, quando você tem a carga geradora positiva, tá? Isso aqui é chamado o quê? Convergente. Então, sempre carga geradora, isso aqui é a carga geradora. Toda vez que a carga geradora estiver positiva, o campo elétrico com a força elétrica vão seguir o mesmo sentido. Por quê? Porque eles são convergentes. Então, eles convergem as forças de eletricidade aqui, tá bom? Então, o campo elétrico segue o mesmo sentido quando essa carga prova, ou essa força de eletricidade aqui, for positiva, tá certo? Então, toda carga geradora, ela positiva, ela é convergente. O campo elétrico formado aqui por essa região, tá certo? Por ser carga positiva, geradora, vai seguir sentido, sempre o mesmo sentido da carga prova, tá bom? Que é o Qzinho aqui. Tá bom? Essa carga prova aqui é exatamente a força aplicada através de uma carga geradora. Tá bom? Então, só para raciocinar aí, para poder memorizar, carga geradora positiva, quando você tem uma carga positiva dentro do campo elétrico, o campo elétrico e essa carga positiva seguem o mesmo sentido. E toda carga positiva geradora, ela é convergente, tá bom? Agora, se eu coloco, se a partícula deixa de ser positiva, nessa carga prova aqui, e ela vira negativa. Não esquecendo o seguinte, que toda positiva, ela é convergente, tá certo? De repulsão. Tá? Repulsão por quê? Porque positivo com positivo, eles não têm atração, eles se repulsam. Então, por isso que o campo elétrico e a carga prova vão seguir o mesmo sentido. Tá bom? Continuando aqui, com a mesma carga geradora positiva, mas eu coloco negativa aqui. Tá? Então, quando a carga prova ela é negativa, o sentido é oposto ao positivo. Então, em vez de ser de repulsão, vai ser de atração. Então, o que vai acontecer aqui? Essa carga ela vai gerar o sentido oposto ao campo elétrico. O campo elétrico não muda, é sempre sentido, quando a carga for positiva, é sempre sentido direcional, tá certo? Para fora da carga geradora, tá? Então isso aqui, ó, o campo elétrico, ele não muda, tá? Ele sempre vai permanecer. Se eu coloco um campo elétrico aqui, ó, outro campo elétrico aqui, e outro campo elétrico aqui, sempre vai ser no formato de converger, tá certo? Convergente. Sempre o campo elétrico
com sentido para fora. Quando você coloca a carga negativa, ele faz o sentido oposto ao campo elétrico, que é o de quê? De atração. Tá bom? Então, quando você tem uma carga geradora positiva, quando é positivo, é repulsão, segue o mesmo sentido do campo elétrico, e quando é negativo a carga à prova, ele vai seguir o sentido de quê? De atração. Então, a força elétrica que é aplicada aqui na carga à prova é ao contrário do campo elétrico. Tá bom? Agora, se a carga geradora ela for negativa, então eu vou fazer aqui. Quando ela é negativa, você muda todo o conceito de campo elétrico. Então, em vez de ser convergente, deixa eu apagar aqui. Quando a carga elétrica ela agora é negativa, tá? Ela vai deixar de ser convergente e vai virar divergente. Então, o campo elétrico aqui ele vai fazer a questão da força de eletricidade aplicar para onde? Vai mudar o sentido do campo elétrico e vai fazer toda a linha, tá certo? De eletricidade aqui voltado para a carga geradora. Quando é positivo, ele é convergente, então ele segue o sentido, tá certo? Para fora do campo elétrico, para fora dessa carga geradora aqui positivo. Quando é positivo, a carga elétrica fica para fora. Quando é negativo, a força aplicada da carga elétrica é para a carga geradora. Então você vira o quê? Divergente. E aí se eu coloco uma carga prova aqui, negativa, que é o quê? Também vai seguir o mesmo, vai seguir o sentido contrário, certo? Então, ó, carga negativa com negativa, quando a carga geradora é negativa e a carga prova é negativa, sentido oposto ao campo elétrico. Por quê? Porque aqui você vai ter repulsão, tá? Negativo com negativo não vai ter atração, então vai seguir o oposto do campo elétrico que está sendo fornecido aqui nessa região. Bom? Então, carga geradora negativa, o campo elétrico ele é divergente. São todas as direções da força elétrica voltado para a carga geradora. Mas se a gente coloca uma carga prova negativa também, então vai seguir o sentido de repulsão. Agora, se a gente coloca positivo aqui, aí já muda todo o conceito da força elétrica. A carga elétrica, o campo elétrico não muda. Quando é negativo, sentido todo para a carga geradora negativa. Agora, se eu coloco uma carga prova aqui positiva, aí você vai mudar aqui, em vez de ser repulsão, você vai ter atração. Então, a carga Q vai seguir o mesmo sentido do campo elétrico, tá? Então, quando a carga geradora é negativa, o campo elétrico diverge todo para a sua carga geradora, que é o sentido para ela. Quando eu coloco uma carga prova positiva, então você vai ter o processo de atração. Então, o sentido da carga positiva vai ser o mesmo do campo elétrico aqui, tá bom? Então, recapitulando isso aqui, para ficar mais fácil para entender. Bom, então vamos lá. Carga geradora, ela sendo positiva, o campo elétrico dela é
convergente, tá? Então vai sentido para fora da carga geradora, sempre para fora o campo elétrico. Você tem a região do campo elétrico, sempre vai ser para fora. Se a gente coloca uma carga positiva, você vai ter o quê? Ela vai seguir o mesmo sentido do campo elétrico. Então vai ser de repulsão. É o Qzinho aqui. Se eu coloco uma carga prova negativa, ele vai ser o sentido de atração. Então vai ser o sentido contrário do campo elétrico aqui, certo? Então aqui o E é sempre campo elétrico. O Q é carga prova. E aqui, carga geradora. Tá bom? Então se eu tenho aqui positivo, o campo elétrico, fazer o campinho aqui elétrico, o campo elétrico ele é convergente para fora. Quando é positivo, ele segue o sentido da carga elétrica, do campo elétrico. Quando é negativo, sentido oposto. Então aqui ele é sempre convergente. Eu faço outro aqui, ó. Outro campo elétrico, outra carga geradora. Então, campo elétrico, quando aqui a carga geradora é positiva, vai sempre converger, vai ser sempre sentido para fora. Coloco, tá? Negativo aqui. O que vai acontecer? Vai ser o mesmo sentido aqui. Então, tá aqui positivo. Vou colocar aqui um Qzinho. Carga geradora, carga positiva, carga prova positiva, sentido direcional mesmo do campo elétrico. Carga prova negativa, sentido oposto ao campo elétrico, sempre sendo convergente. Quando eu coloco aqui uma região com carga geradora negativa, o que vai acontecer? O campo elétrico vai ser divergente. Então o campo elétrico vai seguir o sentido da carga geradora. Então se eu coloco uma carga prova positiva, certo? Você vai ter uma atração. Se eu coloco uma carga prova negativa, repulsão. Então aqui, repulsão, e aqui, quando é negativo, atração. Aqui, repulsão e atração. Certo? Então tá aí, carga geradora positiva com carga prova positiva, repulsão. Carga geradora positiva com carga prova negativa, atração. Quando a carga geradora é positiva, é convergente, então o campo elétrico é sempre com sentido direcional para fora da carga geradora. Quando a carga geradora for negativa, carga prova positiva, tá? Nós temos aqui a atração. Quando a carga geradora é negativa e carga prova é negativa, repulsão. E quando a carga geradora é negativa, é sempre o processo divergente, porque o campo elétrico é voltado para a carga geradora. Então, carga geradora positiva, campo elétrico sentido para fora. Então ele vai converger da carga geradora. Quando a carga geradora é negativa, campo elétrico divergente. Então ele vai seguir o sentido da carga geradora aqui. Tudo bem? E a fórmula que a gente vai aplicar aqui, dentro desse exemplo que eu expliquei, para a gente poder calcular esse processo, é o quê? Força elétrica, que é o F, é igual a módulo de carga prova vezes o campo elétrico. Tá?
Q representa a força elétrica, o Q, o módulo de Q é a carga prova e o E é o campo elétrico. Para a gente poder identificar isso nas questões, você tem a nomenclatura específica para cada um. Tá? Então, o E, que é o campo elétrico, ele vai vir em Newton Coulomb. O Q, que é a carga prova, vai vir só em Coulomb. E a força elétrica, ela vem só em Newton. Tá bom? Para calcular. Então, por exemplo aí, eu coloco aqui. E a letra E vale 2 Newton Coulomb, tá? Que é o campo elétrico. E aí eu peço para calcular a força elétrica, sendo que a carga à prova é igual a 2 Coulomb. O que é que eu vou fazer? Eu tenho o valor do E, tenho o valor do Q, e eu vou substituir aonde? Na fórmula. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2, então a força aplicada aqui é de 4 Newton. Certo? Sendo o módulo aqui, por quê? Porque como o campo elétrico ele é vetor, então ele tem módulo, direção ou sentido, então módulo de quem? Da carga prova. Tá bom? Então, exemplo aqui, sempre vai vir o quê? Sempre presta atenção nas nomenclaturas. Campo elétrico é Newton Coulomb, carga prova é Coulomb e a força elétrica, no final o resultado é em Newton. Tá bom? Então, você aqui eu coloquei um exemplo. Se eu tenho o campo elétrico 2 newtons Coulomb e uma carga prova de 2 Coulomb, qual vai ser a força elétrica aplicada aqui? Multiplica os dois, 2 vezes 2 vai dar 4 newton de força aplicada dentro desse campo gravitacional, nesse campo elétrico. Tá bom? Então, essa é a formulazinha aí. Então, fórmula de força elétrica, carga prova vezes campo elétrico. Bom? Aí, explicando essa partezinha que eu acabei de ter, agora eu vou fazer as correções dos exercícios, tá? Então aqui é basicamente isso. Para você calcular a força elétrica dentro de um campo elétrico, tá? É carga prova multiplicada por campo elétrico aí, tá bom? Agora vamos para as correções. Então eu passei 5 questões, tá? Que foi exatamente A1, A3, A5, A7 e a questão 8, dentro dos conceituais, tá bom? Então a primeira questão, que fala aqui na apostila, é o seguinte: sobre os conceitos de campos escalares e campos vetoriais, responda ao que se pede. Ele está pedindo o quê? Um objeto de massa m e carga q em repouso gera quais campos justifique? Então, como eu falei lá no início, carga gravitacional, tá certo? É massa. Para a gente poder saber qual é a força aplicada gravitacionalmente ali, que é a força-peso, é massa vezes gravidade. Então, de acordo, a gente vai o quê? Colocar aqui, de acordo com a lei gravitacional de Newton, tá? Toda massa gera em torno de si um campo gravitacional. Tá? E de acordo com a lei de Coulomb, desculpa,
De acordo com a lei de Coulomb, toda carga elétrica gera em torno de si um campo elétrico. Então, nessa questão, você usa o quê? Ele pergunta qual o conceito que a gente aplica aqui, de escalar e campo vetorial. Então, a gente vai aplicar o quê? A lei gravitacional de Newton, que toda massa gera um campo gravitacional, e depois a gente aplica a carga elétrica, que é de Coulomb, que toda carga elétrica, tá certo? Em torno de si gera um campo elétrico. Então, essa é a resposta da primeira questão. Gravitacional, toda massa gera em torno de si um campo gravitacional, e de Coulomb, toda carga geradora, né, gera um campo elétrico. Tá bom? Então, essa é a primeira questão aí. Segunda questão. Segunda questão não, questão 3, desculpa. A questão 3, ele faz o seguinte aqui. A carga, nós temos cargas elétricas aí, vou fazer até o desenho aqui. Você tem aqui o desenho, tá? Aí você tem uma carga geradora aqui positiva, outra carga geradora negativa e o dobro da carga geradora aqui, positiva. E aí você tem o seguinte, você tem as linhas pontilhadas dentro desse campo gravitacional, tá? Gravitacional não, esse campo elétrico, desculpa, campo elétrico aqui. Então você tem, deixa eu colocar aqui, você tem um campo gravitacional com esse sentido, você tem outro com o sentido aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, aqui você tem E2, aqui você tem E5, E4, E3 e E1. Tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente precisa fazer o quê? Como eu expliquei para vocês lá a carga geradora positiva e a carga geradora negativa, né? Qual o sentido que esse campo gravitacional ou esse campo elétrico vai exercer? Quando é positivo, pessoal, o que acontece? Essa carga positiva aqui, ela vai gerar, é uma carga divergente. Então, ele gera, uma força no campo elétrico, uma força para fora do campo elétrico, da carga geradora positiva. E quando é negativo, ela gera o quê? Uma carga divergente. Então gera para ela. Então, carga positiva divergente. Tá? O sentido do campo elétrico é para fora da carga geradora. Quando a carga geradora é negativa, o sentido do campo elétrico é para ela. Então eu formei aqui, ó, esse processo e esse processo aqui, tá? Formando o quê? Essa carga aqui sendo uma carga de formato, tá? Geradora positiva, carga do campo elétrico para fora, geradora negativa, campo elétrico para dentro, e a gente vê qual é exatamente a força aplicada do campo elétrico aqui entre essa carga positiva e negativa. Quem é? É exatamente o campo elétrico que forma a diagonal aqui, ó. Então esse campo elétrico formando essa diagonal é exatamente a força aplicada em cima da positiva e negativa, tá? Então a resposta aqui seria E2, que é a letra B. Ah, professor, mas como é que o senhor descobriu isso? A gente pega as cargas originais aqui, pessoal, sem ter
uma modificação. Então, carga geradora positiva com carga geradora negativa, campo elétrico para fora do positivo, campo elétrico para dentro do negativo. Formou aqui essa região de forças elétricas. Então, essa região de forças elétricas forma um campo elétrico desse formato, que é para fora, tá bom? Então, seria a letra E2, que é o campo elétrico 2, letra B, essa questão. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Tá? Questão 5 é exatamente o que se pede aqui. Em um campo elétrico uniforme, uma partícula carregada positivamente com 20 microcoulomb está sujeita a uma força elétrica de módulo 10 newtons, reduzindo pela metade a carga elétrica dessa partícula. A força em newton que atuará sobre ela será igual a... Ele quer descobrir qual a força aplicada aí. Então, qual é a fórmula que a gente utiliza? Então, a fórmula é essa aqui. Força elétrica é igual a carga à prova multiplicado pelo campo elétrico. A gente vai observar o seguinte, dentro das nomenclaturas aqui. Então, 20 coulomb, pessoal, vai ficar em que local? Local da carga, como eu tinha explicado no exemplo aqui. Então, qual é o símbolo de F, força elétrica? É N. Qual é o símbolo de carga à prova? C. E qual é o símbolo de campo elétrico? NC. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar exatamente a posição da fórmula aqui. Então quem está representado por N é o 10. Quem está representado pela letra C ali, coulomb? O 20. Certo? Então, e o E a gente não tem. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 10 sobre 20. Então E é igual a 10 sobre 20. Mas só que ele fala o seguinte, a outra força elétrica para aplicar, ele vai reduzir pela metade. Então, para a gente poder descobrir qual é a força elétrica aplicada aqui, para quando você reduz pela metade, é o quê? Se reduz pela metade, então eu vou dividir por quem? Por 2. Então, qual vai ser a força elétrica aplicada pela metade? 5 sobre 10. Então, qual é a força aplicada aí? É igual a 5 newton. Tá? E é a letra B. Se a força aplicada no início era 10, e ele quer que você reduza pela metade, então metade de 10 é quanto? 5. Então a força aplicada nessa questão vai ser 5 newtons. Então a letra B. Tá? Agora a questão 7. Questão 7, ele fala que com a esfera tem 1,6 gramas de massa e está eletrizada e ela retira o número de N elétrons. Tá? Então é colocada essa massa no campo elétrico e ele vai fornecer o seguinte, vai fornecer ali o campo elétrico com um valor de 1 para 10 elevado a 9. E ele quer saber exatamente o seguinte, considerando a força gravitacional, a aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo, tá? que é a gravidade, ele quer saber aqui, o que a gente pode afirmar com o número de elétrons retirados da esfera? Então ele quer saber quantos elétrons ele retirou. Tá? Então a gente vai ter que colocar uma igualdade aqui, certo? Então vamos ter que usar duas fórmulas, a fórmula do campo elétrico e a fórmula do campo gravitacional. O campo gravitacional eu coloquei no início da aula aqui. Então, é força igual a peso. Qual é a fórmula da força, pessoal? A fórmula da força elétrica é módulo de Q multiplicado pelo campo elétrico. Qual é a fórmula da força-peso? Massa vezes gravidade. Então, a fórmula da força elétrica é carga à prova vezes campo elétrico igual
a forma da força-peso, massa vezes gravidade. Então, coloquei a igualdade aqui. Mas só que ele pede para você descobrir o número de elétrons. Então, isso aqui eu expliquei para vocês lá no módulo do capítulo 2. Como é que eu faço para descobrir uma carga prova, que é a carga elétrica do mesmo jeito? É o quê? N multiplicado pelo E, tá? Que é a carga elementar. Tá. Se tem a letra aqui, a carga prova é a mesma coisa que carga elétrica. Então o que a gente vai fazer aqui? Substituir esse Q por quem? Por número de elétrons e E. Então vai ficar aqui assim, ó. N, E. Então, número de elétrons multiplicado pela carga elementar, pelo campo elétrico, massa vezes gravidade. Como ele quer descobrir exatamente o número de elétrons, então eu vou ter que isolar quem? Isolar a letra M. E vou ter que passar exatamente a carga elementar e o campo elétrico dividindo. Então vai ficar, para descobrir N, número de elétrons, é massa vezes gravidade, dividido pela carga elementar e pelo campo elétrico. O que são esses valores aqui? Aí ele mostra aqui, ó, massa, tá? Tem que transformar gramas para quilo, então você divide por 1000 aí, dividido por 1000, você vai ter esse valor aqui, ó, 0,0016. Transformando isso em notação científica, vai ficar 1,6 de 10 elevado a menos 3, ó. 1, 2, 3. Não conta o último número, que a vírgula da contagem está aqui, ó. Então, 1, 2, 3, então fica 1,6 de 10 elevado a menos 3. Qual é a carga elementar? A carga elementar é um valor fixo, que é 1,6 de 10 elevado a 19, negativo. Qual é o valor do campo elétrico? 1 de 10 elevado a 9, está na questão. E qual é a gravidade, que é o G? É 10. Então a gente vai substituir aqui nessa fórmula que a gente acabou de adquirir. Então vamos lá, para descobrir a letra N, eu vou pegar qual é a massa? 1,6 de 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Tá? Qual é a carga elementar? 1,6 de 10 elevado a 19. Multiplicado por quem? Pelo campo elétrico. O campo elétrico, 1 de 10 elevado a 9. Então, coloquei aqui os resultados representados aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou reduzir essa aqui a uma única potência. Então, vou deixar aqui, ó, 1,6 de 10 elevado a quanto? Multiplicação de bases iguais. Soma os expoentes. Então, aqui é como se fosse 1. Se eu tenho 3 negativo com 1 positivo, tiro 1 do 3 negativo, vou ficar menos 2. Aqui eu tenho o quê? Primeiro, multiplico as bases aqui, ó. 1,6 vezes 1 vai dar 1,6. Então, esse por esse multipliquei e reduz a uma única base, 10. Aí aplica aqui a regra da potência. Soma os expoentes, eu tenho 19 negativo com 9 positivo. 9 tira de 19 negativo, eu vou ter menos 10. Cheguei nesse ponto aqui. 1,6 dividido por 1,6 é 1. Vou reduzir isso aqui a única base. Qual é a base? A base 10. Então, divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. Menos 2 com menos 10 aqui, ó, negativo, aplica a regra de sinais. Menos com menos é mais. Então, 10 vai ficar positivo. 10 tira 2, vai sobrar 8. Então, o valor da letra N, o número de elétrons, é esse resultado aqui. Então, o número de elétrons é 1 de 10 elevado a 8. Tá bom? Então, essa é a questão 7, que vai dar a letra B. Então, recapitulando.
Nessa questão, eu preciso igualar força elétrica com força-peso. Força elétrica, a fórmula é carga-prova multiplicado pelo campo elétrico. Força-peso, massa vezes gravidade. Como ele quer calcular o número de elétrons, então essa carga-prova é a mesma coisa que carga elétrica. E qual é a fórmula da carga elétrica? Número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Então, tirei a letra Q e coloquei exatamente a parte que representa a fórmula da carga elétrica. Então, ficou N de elétron, E carga elementar, vezes o campo elétrico, igual a massa vezes gravidade. Como ele quer descobrir exatamente qual o número de elétrons aqui, que excede, então isola o N e passa esse 2 aqui dividindo. Certo? Então você tem massa vezes gravidade dividido por carga elementar e campo elétrico. Os valores de cada um estão aqui. Ó. A massa está 1,6 gramas, então tem que transformar isso em quilogramas. Então divide por 1000, vai dar esse valor aqui. Ó. E a gente transforma esse valor em notação científica. Carga elementar é sempre um valor fixo, como eu já expliquei para vocês. Campo elétrico está aí na questão. Tá? Tá NC, todo NC, símbolo aqui, representa campo elétrico. Então é 1 de 10 elevado a 9 e a gravidade é sempre 10. Substitui na fórmula aqui e a gente vai calculando o processo até chegar exatamente de 1 de 10 elevado a 8. Então essa é a resposta aí da questão 7. Agora vamos para a última questão, questão 8 aí, tá? Questão 8, ele fala aqui o seguinte: uma carga elétrica pultiforme gera campo elétrico nos pontos P1 e P2. A figura a seguir mostra setas que indicam